Você sofre com sintomas de rinite alérgica? Sabia que existe também a rinite não alérgica, que é chamada de vasomotora? Existe também a rinite mista, que é uma associação das duas. Existe a rinite provocada por exercícios físicos, emocional, medicamentosa. Pessoal, existem vários tipos de rinite. Até por sinal, já tem um vídeo que eu falo dos tipos de rinite, vou deixar no link na descrição desse vídeo para você complementar. Então é importante você saber que tipo de rinite você tem para a gente poder te orientar com o melhor tratamento para cada caso. Mas pelo menos tem que existir o mínimo. O mínimo você vai aprender aqui nesse vídeo. Quais são os passos que você tem que fazer para poder te ajudar em toda a situação de vários tipos de rinite, tá? Mas antes de contar, eu queria que você fizesse um favor para mim. Curta esse vídeo, é uma ação gratuita sua, que vai me ajudar muito, como mostrar para o YouTube que você gostou desse conteúdo, ele vai mostrar para mais e mais pessoas. Já se inscreva aqui no canal, faça parte das pessoas que me acompanham desde 2017, com dicas de ouvido, nariz e garganta. Aperte o sininho também para receber notificações e deixa um comentário para eu saber se você sofre com rinite, se você pelo menos faz essas dicas que eu vou te contar agora, tá bom? Quando você sofre com rinite, nós precisamos fazer alguns passos a passos, tá? Vamos começar com a base dele aqui. Sempre tentar identificar o que causa a tua rinite. É muito comum o paciente vir no consultório de um médico otorrino, de um alergista, de um pediatra e não entender mais ou menos o que causa os sintomas de rinite. Como eu contei, pode ser todos esses que eu falei para você. Então é importante o paciente tentar entender o que está provocando os sintomas dele e, consequentemente, a gente tentar confirmar isso através de exames. Quais são os principais exames que nós temos que identificar? Pelo menos dois deles, tá? Um é chamado RAST, que é feito o exame no sangue, o exame normal laboratorial do sangue. Ali a gente vai investigar as imunoglobulinas S, são os IgS específicos para alguma situação que a gente tem dúvida se você realmente é alérgico. E também o prick test, que é o teste cutâneo, que é um exame feito no antebraço. Em meia hora a gente sabe o resultado para saber realmente se você é alérgico àquilo que você tem dúvida e às vezes aparecem coisas que você nem imaginava que pode estar ocasionando o teu sintoma de rinite. E aí, nesses dois exames a gente investiga algumas coisas bem comuns. Primeira delas, que é o ácaro, que é a poeira e o pó, que é esse animalzinho aqui, ó. Você deve ter visto alguns vídeos meus. Esse é o ácaro, pessoal. O ácaro está em tudo que é lugar. Está no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro, no cinema, no shopping. Principalmente aonde? No teu quarto. Então observe se você não sofre mais sintoma de rinite quando está em casa e principalmente no teu quarto, pessoal. Quando acontece isso? Geralmente à noite, tranca mais o seu nariz, tem mais sintoma de espirro, coceira. Também de manhã ao acordar também pode acontecer isso. Observe se não é isso, tá bom, pessoal? Que principalmente nessa situação. Então, você imaginando essa situação, então vale a pena você tomar um pouco mais de cuidado com o teu quarto. Primeira coisa, não deixar muitas coisas expostas no teu quarto. Até falo para os pacientes, às vezes procura a gente por consulta online ou consulta presencial, comento com eles. Primeira coisa, tirar coisas do quarto que possa acumular poeira. Quanto mais coisa tiver, mais poeira vai ter e, consequentemente, mais água vai estar presente nessa casa e nesse quarto. Então o quarto dessa pessoa deveria ser o quê? Sua cama, o armário, e se tiver televisão, só televisão. Mas nada de caixas, bolsas, brinquedos, bola, bichinhos de pelúcia, livros. Quanto mais coisa estiver exposta, mais ácaro vai ter e mais sofrimento de sintomas terão. Consequentemente, você vai sofrer mais com frequência, mesmo utilizando medicações. Também é importante colocar uma capa anti-ácaro no colchão, no travesseiro. Existe, pessoal, vale a pena você fazer isso. Deixar a tua casa bem arejada, o teu quarto também, deixar bem arejado, deixar entrar sol, isso vai ajudar muito. Um quarto muito úmido provoca também acúmulo de umidade, consequentemente de bolor e mofo, tá? Se você observar que o bolor e o mofo também apresentou nos exames que são pesquisados, que são os fungos, você pode colocar aquele desumidificador, principalmente nas gavetas, nos armários, isso vai diminuir também, tá? Outra dica legal, quando for limpar a casa, evitar varrer, que varrer levanta a poeira e cai novamente. Passa pano úmido ou aspirador, isso vai diminuir também a presença de ácaro e de poeira no ambiente. Se você percebe que ao limpar a casa dá sintoma de rinite, o que seria interessante? Já colocar uma máscara, tá? E, se possível, lavar o nariz antes e depois também. Isso vai te ajudar e muito, tá? Se possível, se fosse outra pessoa que pudesse fazer isso, mas se for só você, então faça essa dica que vai diminuir bastante. Outra situação importante, se você vai pesquisar nesse exame, se alergia também ao pólen, que é o mato e grama.
principalmente aquela pessoa que piora mais na época da primavera, um pouquinho antes da primavera, ou seja, finalzinho de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Se essa pessoa percebe que piora mais nessa época, é importante também tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados? Evitar abrir a casa antes das 10 da manhã e fechar a casa depois das 4 horas da tarde, que é quando a época que o pólen está mais no ar. Então, esse momento pode entrar na tua casa e provocar mais sintomas de rinite em você. E também você pode usar óculos escuros, porque é muito comum paciente que tem alergia ao pólen, ter alergia ocular, os olhos ficam vermelhos, lacrimejantes, coçando. Então, você pode usar mais óculos escuros quando você estiver ao ar livre. E também pode usar colírios à base de soro fisiológico, mas soro fisiológico, para evitar aqueles que tenham corticoide ou antihistamínico, que às vezes pode prejudicar mais a sua situação. Se você tem alguma dúvida de qual colírio pingar no teu olho, procura um oftalmologista que ele vai te orientar corretamente, tá? Outra situação que também você deve evitar se você tem alergia ao pólen, evitar sentar na grama, pular na grama também, principalmente de roupa curta, você vai se coçar todo e vai ficar sofrendo com rinite, né? O que a gente pesquisa nesses exames também é alergia aos animaizinhos, principalmente cachorro e gato, que são os mais comuns domesticados, né? Então, quando a gente pesquisa o animalzinho, tanto cachorro e gato, a gente pesquisa o que? A descamação dele, o epitélio dele. Então, aquele animalzinho que fica muito tempo sem banho pode provocar mais alergia nessa pessoa que é o dono dele. Então, é importante lavar esse animalzinho com uma certa frequência, pelo menos uma vez por semana. Claro, quem vai orientar certinho a frequência é o veterinário, dependendo da cada raça, né? E também observe que o pelo também pode propiciar, piorar a rinite se você tem alergia ao ácaro, tá? Então, você é alérgico à descamação, ou seja, a pelezinha, a caspa do animalzinho, que é inconfirmada nos exames, e também pode ser piorado pelo pelo jogado no ambiente desse animalzinho se você for alérgico ao ácaro. Então a gente não é alérgico ao pelo e sim à caspa, a descamação da pele, mas se você for alérgico ao ácaro, vai ter mais ácaro nessa casa se tiver o animal dentro do quarto, pelo menos. Se possível, não ficar no quarto, que é o lugar que você mais vive, é o teu quarto. Contabilize, pelo menos você fica 8 horas lá, dormindo, assistindo TV, descansando, lendo, mexendo no celular, alguma coisa que você pode estar fazendo, pelo menos 8 horas da tua vida, você vive no teu quarto, é o lugar que mais você vive, tá? E também, nesses exames, você pode investigar também alergia a alguns insetos, barata, pernilongo, mosquito e alguns alimentos também que pode propiciar, tá? Então, se você souber o motivo, o que acontece? Você vai tentar evitar essas situações. Deve ser a base, pessoal. Imagine um exemplo bem simples. Tem uma fogueira aqui do lado. Se você colocar a mão na fogueira, o que vai acontecer? Você vai se queimar, correto? Então, vale a pena se continuar a colocar a mão na fogueira, ou seja, continuar estando exposta a situações que te dão sintomas de rinite? Não vale a pena, né? Mas às vezes é difícil a gente não ficar exposto. Por exemplo, no quarto, a gente está todo dia no quarto. O que temos que fazer? Se prevenir, se cuidar. Então, limpar mais a casa, ter esses cuidados que comentei com você no começo aqui desse vídeo. Então, você seria a ideia fazer isso. E se mesmo assim, se tiver esses cuidados, evitando, tiver sintomas, daí podemos passar por uma segunda fase, que é situações de medicamentos. Até antes disso, podemos indicar para vocês a lavagem nasal com soro fisiológico. A lavagem nasal, pessoal, é uma higiene pessoal. O mesmo costume que você tem de tomar banho, escovar os dentes, lavar o rosto, lavar as mãos, por que não entra na tua rotina de fazer também a lavagem nasal com soro fisiológico? Qual frequência, doutor Paulo? Faça de manhã ao acordar, porque durante a noite ficou congestionado, deitado, de manhã se acorda, tira toda aquela congestão, aquela secreção que possa ter acumulado, você vai ter uma qualidade de vida durante o dia melhor. E quando voltar para casa também, dependendo se for crianças, adultos, adolescentes, vai tirar as impurezas que você deve ter inalado durante o dia e vai dormir melhor também. Então faça pelo menos de manhã e voltando para casa ou antes de dormir. Se você quiser fazer mais vezes ao dia, principalmente no ambiente de trabalho que você percebe que está muito poluído, tem muito cheiro forte, muita situação que te incomoda a rinite, faça mais vezes a lavagem nasal. E a lavagem nasal pode ser de várias formas. Pode ser feita aqueles sprayzinhos de soro, os de jato contínuo, os de seringa de injeção e aqueles da garrafinha também, tá?
Vou deixar 2 vídeos para vocês, um deles que eu ensino em mim, como fazer a lavagem nasal com a garrafinha, que lava de um lado e sai para o outro. Eu vou deixar um outro vídeo também na descrição desse vídeo aqui, como fazer a lavagem nasal de jato contínuo. A lavagem da garrafinha é interessante para aquela pessoa que tem muita secreção no nariz, tem muito sintoma de sinusite, que lava toda essa secreção que fica presa e congestionada também. E já a lavagem de jato contínuo é mais prática, você pode levar para lá, para cá, no trabalho, na escola, na faculdade, seria mais fácil você fazer a lavagem do dia a dia. Então a da garrafinha, às vezes pode deixar mais para casa, e do jato contínuo você pode levar para qualquer lugar, deixar na bolsa, na mochila, o que for também. Se você fizer isso, esses cuidados em casa, evitando essas situações e fazendo a lavagem nasal diariamente, pessoal, pode melhorar e muito a tua rinite. Confia em mim, eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia do Hospital Hipo, na cidade de Curitiba. Todos os pacientes que a gente conversa, a gente pede esse mínimo para ele. E esse mínimo, às vezes, pode ser resolutivo. Claro, algumas pessoas às vezes não resolvem totalmente os sintomas, daí nós vamos partindo para as escalas que vocês viram naquela foto anterior. Então, pode ser feito sprays de medicações, podem ser feitos antialérgicos vias orais. Então, os antialérgicos, evitar os antialérgicos de primeira geração, que eles dão mais sono. Dessa forma, às vezes parece que você vai gostar porque está tendo sono, mas é um sono induzido por medicamento. Vai ser um sono muito pesado, você vai acordar no dia seguinte meio grogue, não teve uma qualidade do sono adequada. Também tem risco de diminuir a percepção de mobilidade, trânsito, acidente no trânsito, no trabalho. Então não é legal fazer esse tipo de tratamento se você sofre com rinite. Então existem medicações antialérgicos de segunda geração que não tem esse problema de sono também, de problemas que possam dar cardíacos. Observe, se o seu sintoma de rinite, mesmo fazendo a básica, eu falei para vocês, evitando, fazendo a lavagem nasal, é eventual, talvez os antialérgicos podem ser pontuais naqueles momentos, ok? Mas evitar o que tem corticoide, tá? Existe corticoides vias orais, às vezes estão combinados com antialérgicos e o paciente acha que está sendo um tratamento eficaz, mas se ele ficar utilizando com muita frequência, tem toda a sua complicação, seus efeitos colaterais do corticoide, que é engordar, aumentar a pressão arterial, risco de diabetes, espinhas no rosto, estrias na mulher. Não é legal às vezes trocar uma rinite por todas essas complicações, como também evite aquelas injeções que se você vai na farmácia, algumas pessoas acham que é uma vacina de rinite. Não, aquelas injeções lá na farmácia você toma cada 20, 30 dias, é uma bomba de corticoide. Vai trazer muitas consequências para o teu corpo. Realmente, você pinga e uma hora está melhor, fica 20, 30 dias bom, mas depois volta de novo, você vai querer aplicar de novo e fica esse ciclo vicioso que vai prejudicar muito o teu corpo. Daí você pode utilizar corticoides nasais, existe corticoides nasais. Quando colocar qualquer spray nasal, mesmo a lavagem nasal, ou esses sprays de medicações que o teu médico otorrino vai te examinar e vai te orientar qual o melhor para você, mas sempre coloque assim a ponteira lá dentro, vira para o olho e espirra. Lá dentro, vira para o olho e espirra. Isso vai te ajudar e muito a diminuir a chance de sangramento no nariz, ardência no nariz e ressecamento, aquelas casquinhas que se formam também, tá? E se você ainda mesmo assim está sofrendo, fez tudo que nós orientamos nesse vídeo e ainda sofre, tem a opção de manipular o resultado que saiu nesses exames de alergia. Por exemplo, saiu alergia ao ácaro, você sabe o nome do ácaro, você sabe a intensidade que ele ocasiona para você, então vale a pena fazer uma vacina. E a vacina de rinite, chamada imunoterapia, pode ser 2 tipos. Pode ser injeções que são aplicadas semanalmente, quinzenalmente, mensalmente por vários anos, ou então gotinhas entre o lábio e o dente, usado 3 vezes na semana por 3 anos. Mas após finalizar, você pode ficar bom até 10 anos, pessoal. E o mínimo, para a gente ver se está funcionando ou não, 8 meses. Olha que interessante. Em 8 meses você tenha essa visão, se está melhorando. Se estiver melhorando, é continuado o tratamento. Senão, a gente para e volta com outros tipos de medicações. Mas se você continuar e ficar bom, diminuir o corticoide, diminuir sintoma de rinite, diminuir antialérgicos, poxa, seria muito interessante para quem sofre bastante com rinite, né? E aí, pessoal, você que sofre com rinite, você está fazendo esse passo a passo? Já fez esses exames de alergia? Tem o costume de lavar o nariz com soro todos os dias? Deixa essa resposta para mim na descrição, nos comentários desse vídeo aqui. Vou ler um por um, vou tentar responder quase todos, tá, pessoal? Então faça isso para mim. Também, já não esqueça, né? Se não fizeram isso,
Curta esse vídeo então, é uma ação gratuita sua, em troca, se você gostou desse conteúdo que eu passei para você, já compartilhe com outras pessoas que sofrem com rinite, já se inscreve, aperta o sininho, compartilhe, façam tudo que você já sabe, que assim vão me ajudar muito, tá pessoal? Aguardo vocês para o próximo vídeo, um abraço, tchau!